Vamos ler o que está escrito em Apocalipse 3, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E nisso nós vamos estar dando ênfase na introdução. E eu creio que Deus vai usar todos nós que estamos aqui, vai usar também os irmãos que estão na live. E nós vamos conversar sobre o tema para a santificação do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. E vem dizendo assim: e ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve isto: diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Ser vigilante e confirmar as restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não se contaminaram em seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém, amada igreja? Aqui nós estamos em Apocalipse, que foi um dos livros ao qual Deus deu para o apóstolo João. Livro este ao qual ele foi transladado, foi arrebatado na ilha de Pátimo para os céus. Quando ele chegou aos céus, aí ele viu, Jesus Cristo, aonde a palavra diz que o corpo dele ficou trêmulo e ele caiu no chão como se ele tivesse morto. A presença de Deus foi tão forte que ele caiu como se tivesse morto. E o Senhor Jesus estendeu a mão e o levantou. E nisso que levantou, Deus falou para ele: olha, escreve tudo ao qual tu vai ver aqui no céu. E ele começou a escrever. E nisso ele deu 7 cartas para João. Cada carta falando de uma igreja diferente. Cada igreja, aleluia, e cada igreja Deus exortou de uma forma. E a exortação da igreja de Sardo foi uma das piores exortações, ao meu ver, porque a palavra do Senhor vai vir dizendo que teve uma igreja que tinha que voltar ao primeiro amor, tinha uma outra igreja ao qual o Senhor elogiou, tinha também a igreja que Deus falou que estava morna, que não estava quente nem fria, e tem também a igreja de Sardo, que Deus vem dizendo que era uma igreja, aleluia, que tinha nome de que estava viva, mas na verdade estava morta. Deus falou que a igreja de Sardo era uma igreja morta, e nós sabemos que quando uma pessoa morre não tem mais vida, não tem mais fôlego, não tem mais o que fazer. Tudo aquilo ao qual foi planejado não tem mais como cumprir, porque, aleluia, nós só conseguimos fazer o tal planejamento quando nós estamos em vida. E se nós morremos, aquele planejamento apenas fica no vento, não tem mais o que fazer, não tem o porquê chorar. A pessoa morreu, não vai ter mais por que chorar, a pessoa não vai ouvir o choro. A mesma coisa uma pessoa que morre, tem pessoas que no enterro pede perdão, a pessoa que está morta não tem mais por que pedir perdão, porque a pessoa não vai ouvir aquele perdão. A mesma coisa estava aqui, a igreja estava morta, ela não sentia mais nada, ela não sentia mais a presença de Deus, ela não dava mais ouvido ao Senhor. A igreja de Sardo estava nessa situação. E aqui, se a gente for pegar para ler, vai ter escrito, ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve isto: diz que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Aqui Deus deixa bem claro que a igreja, ela tinha os 7 Espíritos de Deus. Olha, igreja, aquela igreja tinha os 7 Espíritos de Deus. A igreja também tinha as 7 estrelas. E como é que pode uma igreja assim estar morta? Como pode uma igreja que tem o Espírito de Deus dentro dela, uma igreja que tem as 7 estrelas, que as 7 estrelas vem falando que são os ministros, Como é que pode? E a igreja está morta. Por quê? Porque as pessoas que estavam naquela igreja não queriam mais dar ouvido. As pessoas que estavam naquela igreja não tinham mais a chama do evangelho, não tinha mais aquele prazer de congregar, não tinha mais aquele prazer de evangelizar, não tinha mais aquele prazer de louvar, não tinha mais aquele prazer de ouvir a pregação, de pregar, não tinha prazer.
O que eles faziam não era para engrandecer a Deus, eles faziam somente por status. Eu vou na igreja para mostrar que eu não estou em pecado. Eu vou na igreja para mostrar que eu estou tomando ceia. Eu vou na igreja para mostrar a minha roupa nova. Vou na igreja para mostrar o carro novo. Eu vou na igreja porque eu não quero que o pastor chame minha atenção. Então eu vou na igreja. Porque se eu não for na igreja, o pastor vai chamar minha atenção. Então o pastor não chamar minha atenção, eu vou na igreja. Já não ia na igreja mais por aquele amor. E logo depois vem dizendo: ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aqui vem deixando bem claro, a igreja, essa igreja tinha obra. Era uma igreja que tinha obra, mas essas obras não eram perfeitas diante de Deus. Essas obras eram perfeitas diante dos homens, mas diante de Deus não era uma obra perfeita. Aqui a palavra do Senhor deixa bem clara. Olha, era uma igreja que evangelizava, era uma igreja que fazia festividade, era uma igreja que tinha culto, né? Talvez era até uma igreja que ajudava os membros com uma cesta básica, ajudava os membros a pagar as dívidas, mas eles não ajudavam com o coração em Deus. A palavra de Deus diz, né, que o que for dado com a mão direita, a esquerda não vê. Só que ali dá a entender que eles eram uma igreja que tudo que a mão direita fazia, a esquerda via. Então Deus, ele conhece o coração. Ele sabe quando nós estamos fazendo algo para Ele em verdade e em espírito. Ele sabe também quando nós estamos fazendo algo por aparência. Então ele falou, olha, a obra de vocês não é perfeita diante de Deus. Diante do homem pode ser até perfeita. Talvez a obra de vocês tenha agradado o pastor de vocês. Talvez a obra de vocês tenha agradado os visitantes, tenha agradado os membros, tenha agradado aqueles que estão lá fora, mas não tem me agradado. Vocês até visitam, mas a visita não me agrada. Vocês até buscam, mas a busca não me agrada. Vocês até louvam, mas o louvor não me agrada. Vocês até vão ao monte, mas a ida de vocês no monte não me agrada. Aleluia. E aí ele dizendo depois, ó, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrebata-te, e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Olha só, presta atenção. A palavra de Deus aqui vem dizendo, ó, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Presta atenção. Lembra-te do que tens recebido e ouvido. Sabe por quê? Mesmo a igreja nessa situação, Deus enviava profetas, Deus enviava pregadores, Deus enviava presbíteros, pastores, evangelistas para pregar naquela igreja. Mas aquela igreja não estava dando ouvido ao que estava sendo pregado. Deus, ele até mesmo entregava bênçãos para aquele povo. Mas aquela bênção que Deus entregava para o povo, eles não recebiam. Não recebia de bom grado. Vou dar um exemplo. Amada igreja, a exortação é uma bênção. Quando Deus exorta, é bênção. Porque a palavra de Deus diz que ele exorta aquele a quem ama. Então, se ele te exorta, se ele me exorta, é porque ele nos ama. Isso é uma bênção. Aí, muitas das vezes, aquela exortação, a pessoa não recebe. Não, eu não vou receber essa exortação porque não veio da parte de Deus. A pessoa sabe que está errada, a pessoa sabe que veio da parte de Deus e não recebe aquela palavra. Tem pessoas até mesmo que chegam no culto, aí Deus revela, olha, tem alguém aqui que está enfermo. Né? Tem alguém que está enfermo, mas Deus quer curar. E a pessoa não levanta a mão. Deus está dando a bênção, está dando a cura, mas a pessoa não quer receber a cura da parte de Deus. Olha, tem pessoas aqui que o lar está em pé de guerra, o casamento está para acabar. Mas se crer e levantar a mão, o casamento vai ser restaurado. E a pessoa não levanta a mão. Deus está dando a bênção, mas não está recebendo a bênção. Olha, tem pessoa aqui que está tendo livramento de morte. Se levantar a mão, vai ser livrado. A pessoa não levanta a mão. Deus está dando presente e não está recebendo a bênção. Aí depois o casamento acaba. Depois morre. Depois não recebe uma porta de emprego. Depois não é curado. E quer culpar Deus. Sendo que Deus enviou o profeta. O profeta falou, mas não deram ouvidos. Deus deu o presente, mas não receberam o presente. Aí continua dizendo, ó, e guarda-o e arrependa-te. Presta atenção. Aquela igreja estava ouvindo,
e estava recebendo. Só que tem um porém. Eles não guardavam o que era recebido e não guardavam o que era ouvido. Eles recebiam e ouviam, mas não se arrependiam. Tem uma diferença muito grande. Tem situações, todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Eu peco, todo mundo peca. Só que tem uma diferença. Para aquela pessoa que peca e não se arrepende, para aquele que peca e se arrepende. O que peca e se arrepende, alcança a misericórdia. Aquele que peca e não se arrepende, não alcança a misericórdia. Então aquela pessoa que não se arrepende, ela está o quê? Morta. Quando nós se arrependemos, nós estamos o quê? Em vida. As pessoas que estão na igreja em verdade, os que estão na igreja em verdade, estão em vida. Já aqueles que estão no mundo, ou estão na igreja por aparência, eles estão mortos. Mas eles andam, como é que está morto? Anda, mas está morto. É apenas uma casca. É o tipo caiado, não tem nada por dentro, não tem fruto. Se Jesus voltar naquele momento, não sobe, então está morto. A alma daquela vida que está fora da presença do Senhor, já sabe que vai para o inferno. A alma, a nossa carne, para aqueles que estão no mundo, a carne fala, não, Jesus ama todos, vai ser salvo. A carne fala, se eu andar desse jeito, eu vou ser salvo. Se eu fazer isso, eu vou ser salvo. A carne. Mas por dentro, o Espírito já sabe que está sendo condenado. Porque o que vale é o Espírito. É por isso que o Espírito geme. Talvez aquela pessoa, diz que vai ser salva do jeito que está, da maneira que está, mas quando fica sozinha em casa, vem a depressão. Por quê? Porque a alma está gemendo por socorro. Talvez fique em casa, vem a ansiedade. Por quê? Porque está gemendo por socorro. Talvez venha e bate o pânico, porque a alma está gemendo por socorro. Porque a nossa alma sabe quando nós estamos salvos e quando nós não estamos salvos. A mesma coisa quando nós pecamos. Quando nós pecamos, o nosso espírito fica apavorado. Porque o nosso espírito sabe que se Deus voltar naquele momento que nós estamos em pecado, nós não seremos salvos. Portanto, depois que nós pecamos, nós ficamos tristes. Bate a tristeza, bate o arrependimento, bate o remorso. Aleluia. Tem vezes que a lágrima até desce. Vem a angústia. Tem vezes que a gente começa até a soluçar. Porque a alma, o espírito, sabe para onde nós estamos indo. E a palavra do Senhor continua. No versículo 4. Mas também tens em Sardo, algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, portanto são dignas disso. Olha só, aquela igreja estava morta. Deus enviava profetas, não dava ouvido, não recebia a bênção, não guardava o que estava sendo dito e não se arrependiam. Mas mesmo no meio dessa igreja, tinha aqueles que não haviam se contaminado. Tinha aqueles que estavam com a veste branca. Tinha aquele que ainda adorava a Deus em verdade. Porque tem dois tipos de adoração. Tem a adoração que sobe e a adoração que não sobe. A adoração que sobe é aquela adoração de corpo ao meu espírito que vem de dentro. E tem aquela adoração que é da boca para fora. Aí continua dizendo assim no 5. E o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Por quê? Por que a palavra de Deus vem dizendo isso? Porque mesmo no meio daquelas pessoas que as vestes não estavam contaminadas, ainda havia uma possibilidade da veste deles serem contaminadas. Por isso que Deus falou, ao que vencer. Ao que vencer. Aqueles que estavam mortos, se eles não se arrependessem, eles não venceriam. E aqueles que estavam com a veste branca, se eles não permanecessem com a veste branca, eles também não venceriam. Então é o que vencer. Tem chance da pessoa estar numa igreja? Tem chance da pessoa estar numa igreja contaminada e permanecer firme? Tem. Tem chance. Mas também tem uma grande chance da pessoa, com o passar do tempo, ser influenciada. É uma balança.
A palavra de Deus diz que é uma balança. Quando nós não estamos no prumo, a balança ela faz o quê? Um lado pesa mais. E quando nós estamos no prumo, a balança fica reta. Por isso que Deus fala, ao que vencer, será o vestido como vestes brancas. E logo embaixo vem dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que Deus vem dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas? Porque ali, aquela igreja de Sardo, assim como muitos da nossa vida, né, muitas vezes da nossa vida, nós damos ouvidos mais do que o homem diz, do que Deus diz. Às vezes Deus está falando, olha, tem que se consertar nisso, tem que mudar isso, tem que se transformar nisso, tem que fazer isso, tem que ir por aquele caminho. Deus está dizendo isso. A gente não vai. Aí o homem chega e fala assim, olha, não tem nada a ver. Aí a gente pega e escuta. Não tem nada a ver não. Tem nada a ver não. Tem nada a ver não. Homem pode jogar videogame, não tem nada a ver. Tem nada a ver não. Mulher pode usar calça, não tem nada a ver. Aí é o quê? O que o homem está falando. Mas e o Espírito de Deus? O que tem falado? Tem muitas pessoas que não sabem ouvir a voz de Deus. Sabe como que muitas das vezes nós ouvimos a voz de Deus? É bem simples. A gente pega, veste uma roupa, aí começa a bater aquela dúvida. Será que essa roupa é certa de se vestir? A pessoa fala assim, será que é certo? Aí a pessoa para e fala, é certo sim. Mas por que veio a dúvida? Por que será que veio a dúvida? Será que aquela dúvida veio de você? Será que aquela dúvida se aquela roupa é certa veio de você? É aí que tem que prestar atenção. Às vezes é o próprio Espírito Santo falando, olha, essa roupa não me agrada. E a pessoa não está ouvindo a voz do Espírito Santo de forma clara. Às vezes Deus fala assim, olha, às vezes a gente está andando na rua, aí vem aquele pensamento, será que hoje eu devo passar por essa rua ou eu devo ir pela outra rua? E aí? Será que é o quê? O homem falando contigo ou o Espírito Santo falando, olha, se você for por essa rua, vai acontecer algo. Vai por essa daqui que eu vou te livrar. O livramento está nessa rua. Mas por que a gente não presta atenção? Porque nós não estamos dando ouvido ao que o Espírito Santo diz. Porque a palavra de Deus diz que o inimigo, ele coloca cobições nos nossos ouvidos. Não é só as pessoas que estão no mundo que têm cobição, não. Muitas das vezes as pessoas que estão na igreja também têm cobições nos ouvidos. Por que Samuel ouvia a voz de Deus de forma nítida? E por que hoje nós não estamos ouvindo a voz de Deus de forma nítida? Porque ainda há cobições nos nossos ouvidos. Por que João, o apóstolo João, teve a visão de Jesus com a visão nítida? Porque os olhos espirituais dele estavam completamente abertos. E talvez os nossos olhos ainda estão como a de Saulo. Talvez ainda tenha uma escama nos nossos olhos que precisa ser tirada. Mas para tirar essa escama é necessário o quê? Fazer uma aliança com os nossos olhos. Pedir Deus para colocar o colírio santo nos nossos olhos. Para que Deus venha abrir os nossos olhos, transformar-nos de dentro para fora. A palavra de Deus diz, olha, aquele que ama a Deus não peca. O apóstolo João vem falando. Aquele que ama a Deus não peca, o que não ama peca. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o amor é acima de todas as coisas. Quando nós amamos alguém, vou dar um exemplo de um casal. Um exemplo de casal. Né? Vou colocar a senhora e o seu esposo nesse exemplo. Por que a senhora não traz seu esposo? Porque a senhora ama ele. Aí a pessoa fala, não, eu não traio o meu esposo porque eu tenho medo do meu esposo me bater. Eu não traio o meu esposo porque eu tenho medo de perder minha família. Aí é a questão, o medo traz perca, mas o amor traz felicidade. Como assim? Vou dar um exemplo. Um exemplo bem claro de questão de medo e questão de amor. Vou dar exemplos de apóstolo Pedro e o apóstolo João, né? Que foi João que teve a visão do Apocalipse. Por exemplo, só para a gente encerrar aqui agora. Apóstolo Pedro, no começo da caminhada dele, que foi onde ele negou Jesus, que foi onde ele errou, onde ele pecou, ele tinha medo. Ele tinha medo. Medo de quê? De morrer. Como assim ele tinha medo? Vou dar um exemplo. Se ele não tivesse medo e tivesse amor, não teria por que Jesus perguntar 3 vezes para Pedro se Pedro amava ele.
Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Pedro abaixou a cabeça e falou o quê? Senhor, tu sabes. Pedro só foi amar Jesus na terceira vez que Jesus perguntou para Pedro se realmente Pedro o amava. Porque na terceira vez que Jesus perguntou para Pedro foi quando Pedro lembrou de todas as vezes que ele pecou, e aí o pecado recaiu sobre Pedro. Pedro lembrou da vez que Pedro deu lugar a Satanás, que Jesus teve que expulsar o espírito maligno que estava na vida de Pedro. Está atrás de mim, Satanás, porque é tu que tem falado através da boca de Pedro. Que Jesus falou que ele morreria, e Pedro falou, não, mestre, você não precisa morrer, não. Aí Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Pedro lembrou de quando o galo cantou e ele negou Jesus. Pedro lembrou de quando pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Pedro lembrou de todas as vezes que ele adagou Jesus. Jesus ensinava algo e Pedro falava, mestre, por que o Senhor prega tão duro? E Jesus falou, olha, se você quer, vá junto com eles. Pedro lembrou dessa vez. Pedro também lembrou, aleluia, Pedro também lembrou, glória a Deus, aleluia. Pedro também lembrou daquela situação aonde Jesus foi no monte e falou, vocês podem velar comigo? E Pedro não velou. Pedro também lembrou de quando Cristo estava lá no monte e foi transfigurado. E apareceu Moisés, e se eu não me engano apareceu Elias também. E ali Pedro falou o quê? Vamos fazer uma tenda para receber os três. Sendo que Pedro já havia ouvido que Deus falou que aquele era o filho dele. Jesus era o Salvador. Então não tinha o porquê eles fazer tenda para Moisés e para Elias. Pedro também vai vir lembrar de quando, aleluia, Pedro também vai vir lembrar de quando Pedro estava ali, quando Jesus morreu, que Pedro voltou a ser pescador. Pedro lembrou disso, ele voltou a ser pescador e ele estava no barco nu, porque quando Jesus apareceu, que ele reconheceu que era Jesus, ele pulou na água e pediu para jogar as vestes. Joga minhas vestes. Olha quanto pecado que Pedro havia cometido. Por que Pedro cometeu tantos pecados? Porque ainda lhe faltava amor. Agora João, o que vem falando sobre o apóstolo João? A Bíblia vem falando que o apóstolo João era o apóstolo que Jesus mais amou. A Bíblia vem falando que o apóstolo João era o apóstolo que mais ouviu Jesus pregar. A Bíblia vem falando que o apóstolo João foi o apóstolo que reconheceu Jesus como mestre, reconheceu Jesus como sacerdote, reconheceu Jesus como rabi. A Bíblia vem dizendo que João foi o apóstolo do amor. A Bíblia vem dizendo que João foi o único apóstolo que não teve uma morte de assassinato, de mártir, mas foi o apóstolo que Jesus levou ele para uma ilha para que ele viesse morrer de velhice. Essa é a diferença de amor. Quando nós amamos, nós temos uma conexão muito maior com Deus. E quando nós temos medo, nós temos uma conexão menor com Deus. E quando Jesus perguntou ali 3 vezes para Pedro, foi quando Pedro entendeu o que era o verdadeiro amor. Portanto, lá em Atos 2, quando ele foi revestido de glória, que ele ganhou 3.000 almas e começou a pregar no meio daquela cidade de Jerusalém, eles foram presos. E ali, quando eles foram presos, os soldados falaram para eles, olha, a gente só vai soltar vocês se vocês pararem de pregar. Pedro ali tinha entendido que era o amor, porque Pedro falou para eles, olha, antes é melhor temer a Deus do que temer ao homem. Pedro ali estava temendo ao homem. Pedro, antes disso, ele estava tendo medo do homem e não medo de Deus. Pedro ali tinha mais amor ao homem do que amor a Deus. O que faz nós pecarmos é o medo, não amor. Por que Jesus não pecou? Porque, todavia, Jesus amava ao Pai. Se nós pegarmos para ler o Evangelho, nós vamos ler, todavia, Jesus ele sempre glorificava ao Pai. Quando Jesus multiplicou o pão e os peixes, Jesus não precisava apresentar a Deus. Era só Jesus falar, multiplicava, porque ele mesmo era Deus. Ele já era Deus. Jesus chegou, levantou a tigela e apresentou a Deus. Eu apresento ao Pai. E naquele momento foi multiplicado. Porque era amor. Jesus, ele poderia não ter vindo para a terra. Ele poderia, eu não vou. Não vou porque eu não quero essa humanidade, não.
A Bíblia vem falando o quê? Que Jesus chegou e falou, olha, o Pai amou essas criaturas. E por amor que o Pai tem por essas criaturas, eu vou padecer por elas, vou morrer por elas, pelo amor. Então tudo era amor. O que faltava na igreja de Sardo, né? De Sardo, era o amor. Por que eles não davam mais ouvido à palavra do Senhor? Porque lhe faltava o amor. Por isso que Deus foi tão duro com essa igreja. Deus falou, olha, vocês estão mortos. Porque a única pessoas que não tem como amar é quem? Quem já morreu. Porque quando morreu não tem como amar, não tem como fazer nada, nem odiar tem como. Porque está morto. Assim como o mundo está morto, o mundo não ama. Se o mundo amasse, pai não matava filho, filho não matava pai. Se o mundo amasse, não teria roubo, não teria estupro. Se o mundo amasse, ninguém seria preso. Mas por que essas coisas acontecem? Porque não tem amor. Se o mundo amasse, não teria engano. Eu não chegaria e pisaria em você, por quê? Porque se eu amo vocês, eu não vou pisar em vocês. Se eu amo vocês, eu não vou caluniar vocês. Se eu amo vocês, eu não vou fazer fofoca sobre vocês. Se eu amo vocês, mesmo se vocês fizerem algo errado, eu não vou contar o erro de vocês. Eu vou chegar para vocês e falar, olha, isso aqui está errado. Porque eu amo vocês e eu não quero que as pessoas que estão lá fora saibam do erro de vocês. Mas eu vou falar para vocês para que vocês vejam o quê? Se humilhar perante a Deus. Por quê? Porque eu tenho amor à alma de vocês. Era isso que Sardes não tinha. Sardes, eles tinham amor, nem amor eles tinham, né? Eu ia falar que eles tinham amor a eles mesmos. Mas se eles tivessem amor a eles mesmos, eles amariam ao próximo. Eles só queriam a mesma aparência. Não, eu vou fazer isso por aparência. Eu vou ajudar fulano por aparência. Porque eu ajudando fulano, todo mundo vai falar que eu sou uma boa pessoa. Eu vou evangelizar porque eu evangelizando, eles vão falar que eu sou servo de Deus, que eu sou muito usado. Hoje o povo quer ser usado, mas não quer ser o menor. E a palavra de Deus diz o quê? Quer ser grande nos céus? Seja o menor. Sendo o menor, será grande. Quer ser grande no céu? Seja como uma criança. Poxa, vamos pegar para analisar a criança? Primeiro ponto de uma criança. Olhando com a visão material primeiro, para depois olhar com a espiritual. Vamos analisar uma criança. Quem é maior? O adulto ou a criança? O adulto é maior, né? Em estatura corporal, o adulto é maior. Então, Deus já está mostrando desde aí, olha, como a criança você tem que ser pequeno como essa criança. Criança é pequena. Por que vocês estão querendo ser grande? A criança, quando elas brigam, elas logo se entendem, logo pedem perdão. Então Deus está falando que, olha, se a pessoa te pisar, perdoa. Como essa criança perdoa. A criança, ela tem inocência. Deus está falando que, olha, vocês devem ter a inocência como uma criança tem inocência. Foge da aparência do mal. Desvia os olhos de vocês para aquilo que é contaminoso. Porque a criança não pensa em pecado. Uma criança de 3, 4 anos não vai pensar em pecado. Ela vai pensar em brincar. Ela não vai pensar nas coisas pecaminosas. No olhar material. Era isso que Deus estava querendo dizer com uma criança. Olha, como uma criança, no olhar material, né? A criança, ela não consegue se vestir sozinha. Quem veste a criança são os pais. Aí Deus falou, vocês têm que ser como uma criança. Será que na nossa vestimenta nós estamos sendo como uma criança? Quem está nos vestindo? É nós mesmos ou é Deus que está nos vestindo? A nossa vestimenta vem da parte do pai ou da nossa própria parte? Porque a criança, ela não se veste sozinha. Uma criança só vai colocar short, uma criança de 3 anos, de 5 anos, só vai colocar short se o pai colocar. Porque ela mesma não sabe se vestir. Então nós só vamos colocar short se nós mesmos quiser colocar. Mas se nós chegarmos para Deus, Deus, qual é a vestimenta que o Senhor quer que eu vista? Deus fala, olha, é essa. Porque Ele é pai. E o pai, Ele zela. O pai, Ele ama. Como uma criança, a criança só vai colocar a mão aonde o pai quer que ele coloque. Se o pai falar, olha, não coloca a mão, não sei, não coloca a mão no notebook, a criança não vai colocar a mão porque o pai não ordenou. Agora, se o pai chegar e falar, filho, pode mexer no notebook, a criança vai chegar e vai mexer no notebook. Será que as coisas que nós estamos colocando a mão, Deus tem aprovado? Será que aonde nós estamos colocando os pés, Deus tem aprovado? Será que Deus está falando, filho, pode ir? Eu quero que tu esteja aí. Será que Ele está aprovando? Ou será que Deus está mandando a gente sair e a gente permanece? Era isso que a igreja de Sardes não era. A igreja de Sardes não dava ouvido o que o Espírito Santo de Deus falava. Eles não davam ouvido. Por isso que eles estavam mortos. Porque só um morto não dá ouvido.
Eu nunca vi a pessoa falar que morreu, falou oi e o morto devolveu oi. Se a pessoa está morta, eu falar oi fulano, o morto não vai devolver o oi. Por quê? Porque o morto não ouve. Por isso que a igreja de Sardes era morta. Deus falava e eles não ouviam. Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vida. Por outra palavra, Deus fala, aqueles que vão para o inferno, eles estão mortos. Mas aqueles que vão para o céu, estão vivos. Se eu cair morto agora, se eu cair morto aqui agora, né? Carne, fisicamente, na carne. Se a carne aqui agora cair morta, e eu fui salvo, verdadeiramente eu não estou morto. Eu estou descansando, eu estou dormindo. Porque quando Jesus voltar, eu estarei na glória. Então eu estou em vida. Mas se eu morrer aqui agora em pecado, aí verdadeiramente eu estou morto. Porque minha alma vai estar morta pela eternidade. Então quando um cristão verdadeiro, morre, verdadeiramente ele está descansando, não morto. É como eu costumo falar para o André, eu falo para o André, é muito mais fácil nós chorarmos no enterro de um mundano, que nós não temos certeza que foi para o céu, do que no enterro de uma pessoa que foi salva. Porque se a pessoa foi salva, ela está alegre no céu. Se a pessoa foi salva, ela está alegre no céu. A pessoa lá no céu vai estar desfrutando as belezas do céu. Então, não tem por que chorar, né? A gente tem que se alegrar. Agora, uma pessoa que foi condenada, aí nós temos que chorar. Porque lá no inferno, essa pessoa está em total tristeza. Está em prantos e ranger os dentes. O dente range, de tanto sofrimento. Por toda a eternidade. Ele queima no fogo, e se correr no fogo é comido pelo bicho. E aí? Tristeza eterna. O morto não ouve. Agora que eu não preciso consertar. Porque depois não tem como. Aí como está falando, o morto não ouve. O morto não fala. O morto não enxerga. O morto não se mexe. Sabe como que é uma igreja morta ou uma pessoa morta, como as pessoas que estão no mundo? É a mesma coisa com uma imagem de escultura. Tem boca, mas não fala, olho, mas não vê, ouvido, mas não ouve, mão não apalpa. Uma pessoa do mundo, ela vai ter coragem de apalpar a Bíblia? Não vai pegar a Bíblia na mão. Uma pessoa que está no mundo, vai ter coragem de abrir a boca para pregar a palavra, falar de Jesus? Não vai, porque não tem essa ousadia. Uma pessoa que está no mundo, vai ter coragem de abrir a Bíblia e ver o que está escrito na Bíblia? Não vai. Então os olhos daquela pessoa não servem para nada. Tem olho e não vê. Está como uma imagem de escultura. Uma pessoa que está no mundo vai querer dar ouvido à palavra de Deus? Não vai, porque o ouvido vai estar cheio de besteira. Geralmente as pessoas que estão no mundo para dar ouvido que Deus tem a falar, tem que ter passado por uma situação muito difícil. Aí procura Deus. Porque se não passar, não procura. Porque eu falo, olha, minha vida está boa, estou com dinheiro, estou com casa, estou com tudo. Não preciso de mais nada. Aí quando Deus toca, aí fala, não, eu não sou nada, eu perdi tudo porque eu não sou nada. Aí procura Deus. Aí ouve o que Deus fala. Aí a pessoa ouve. Essa é a diferença. A pessoa morta não serve para nada. A pessoa morta não faz nada. Acha que vive, mas não vive. Acha que anda, mas não anda. Acha que fala, mas não fala. Acha que ouve, que vê, mas não ouve nem vê. Acha que pensa, mas não pensa. Porque se a pessoa que está no mundo pensasse, a pessoa que está no mundo lutaria contra o pecado. Não faria o que o pecado faz. Por isso que ele estava morto. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Irmão André? O irmão? Amém. Amada igreja, o porquê desse tema, né? A igreja morta, né? Vamos trazer para os dias atuais, né? Porque eu fiquei muito pensativo desde ontem, aleluia Jesus, né? Deus, quando ele me entrega uma coisa, meu Deus do céu, ele me entrega a palavra bonitinha, não. Deus só me entrega, meu Deus, eu tenho, né? Como eu já testifiquei para os meus amados irmãos, Deus, antes de ele me trazer para cá, ele tirou a covardia, ele saberia que eu teria coragem de falar aquilo que ele ia me entregar, né? Então, quando eu entro no lugar, eu vou falar exatamente aquilo que o Senhor quer. A pessoa pode gostar, pode não gostar, né? Então, o Senhor fala da igreja morna. Mas a igreja é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Você entra no lugar, aleluia Jesus, a presença do Espírito Santo muitas das vezes está só ali no altar, né? E aquele fogo vai querendo se alastrar, as pessoas elas estão se prendendo, aleluia Jesus. Não está frio,
não está quente, está morno, está pior. Porque o morno o Senhor ele vai vomitar, né? Porque o frio o Senhor pode esquentar. Aleluia, não é verdade? Então, amada igreja, a igreja de Sardo, eu quero abordar aqui o versículo, o que vencer será vestido de vestes brancas. Aí você vai lá no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, olha o que diz. Apocalipse 16, 15. Eis que vem como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. E muitas pessoas falam, aleluia, que as vestes não tem nada a ver. Que eu sempre falo, não tem nada a ver, não de um demônio. Né? O que está na boca das pessoas é usos e costumes, pela misericórdia do Senhor. Vou ler mais uma vez. Eis que vem como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se veja suas vergonhas. Ou seja, você tem que estar coberto, né? Você não vai estar de qualquer maneira. Uma coisa que eu sempre falo, que quando você vai colocar uma roupa, faz o que é para Deus. Então, se você vai colocar aquela roupa, presta atenção, amada igreja. Olha o que o Senhor está me lembrando aqui. Quando você vai numa audiência, para um juiz, tu não vai de shortinho, tu não vai de mini saia, porque tu não vai entrar, né? Tu vai o quê? Toda recatada na frente de um juiz, um homem. Aí para Deus, que é Deus o excelente, dono da santidade, não é verdade? Para um juiz tu se veste, meu Deus, a camisa aqui no punho, a sai lá embaixo, ela não está apertada, tá, aleluia, Jesus apresentável para o homem. E para Deus, que Deus exige uma coisa maior, não é verdade? Uma coisa que a gente tem que se analisar, né? Hoje as pessoas abrem a boca e dizem, aleluia, Jesus, Deus ele só quer o coração, né? Deus ele não é cardiologista não, amado Deus. A palavra de Deus fala corpo, alma e espírito, e é exatamente isso que nós vamos abordar hoje à noite, aleluia, Jesus. Né, eu quero passar aqui a oportunidade para a irmã Leia, ela ia apresentar alguma coisa, depois para o varão aqui. Falando de vestes, né, eu tenho algumas experiências, né? Eu conheço o Evangelho desde criança, né? E eu aprendi a verdadeira doutrina, né? Me afastei na adolescência, voltei. Depois meio que me afastei de novo, né? Aí depois com a prova que o Senhor colocou em nossa vida, né? Que foi o acidente dos meninos, eu fiz um concerto com Deus e eu tinha algumas roupas, né? Que não era do agrado do Senhor, inclusive roupa jeans, né? O Senhor nunca me mostrou nada em sonho, nem em revelação, nem nada não. Foi um incômodo mesmo do Espírito Santo, né? Assim, eu comecei a me sentir incomodada com muitas coisas, né? E na hora de dormir, né? Eu nunca dormi com roupa assim, essas roupas de dormir não. Sempre dormi com roupa normal. Mas eu já usava assim, saia acima do joelho, a blusa com a manga mais curta, um pouco mais decotada. E eu comecei a tirar essas roupas assim, que eu comecei a me sentir mal diante da presença do Senhor, tanto de dia como na hora de dormir, né? E eu abria o sutiã para dormir, eu comecei a me sentir incomodada, uma agonia, uma angústia muito grande. Eu falei, não, preciso me consertar com o Senhor. E quando eu comecei a arrumar a roupa para dormir, eu comecei a me sentir bem, até para levantar na madrugada para orar, né? E uma experiência que eu tive foi com o jeans, né? Eu tinha uma saia que ela não era jeans, ela imitava o jeans, né? E certa vez eu fui orar na parte da tarde e eu já estava ali 20 minutos e a oração não fluía, não acontecia a oração. E eu, Senhor, o que está acontecendo? E eu ali já estava mais de 20 minutos orando. E quando de repente eu olhei assim para a saia assim, eu falei, meu Deus, é a saia. Não era jeans, imitava o jeans. Imediatamente eu tirei e troquei. Quando eu troquei a saia, a oração aconteceu, né? E essa experiência, teve outras roupas também, com estampas, né? Que eu botava assim, eu me sentia incomodada, muito mesmo, e eu passei a não usar. Muitas roupas, jeans, eu não quero nem para tapete dentro de casa, né? E algumas roupas eu queimei, fiz pano de chão e fui tirando, né? E ainda tem roupas ainda que eu tô trocando. E eu fui me sentindo realmente incomodada até para dormir mesmo, né? Então, eu uso mesmo as roupas mesmo que eu já sabia antigamente, né? Minha mãe já usava combinação, então eu sempre soube. Então eu fiz esse concerto com o Senhor,
tanto para dormir como durante o dia. Meu esposo está aqui, meu esposo é testemunha, né? De que eu durmo, as roupas que eu uso de dia, eu uso para dormir também. Essa é o que eu queria falar. Amém. Irmão? Amém. Ele é tímido. Amém. Mas o irmão Anderson, amada igreja, ele vai contar o testemunho, né, que vai aumentar a fé do povo de Deus, que vai ser postado aqui no canal, uma bênção muito grande, né? Essa família recebeu da parte do Senhor Jesus. A minha amada igreja, né? Eu acho que virou meio que um estudo, né? Isso aqui, né? Né? É sempre bom fazer essa interatividade, né? No momento que o irmão Davi estava falando, né, eu lembrei desse versículo, né? Na verdade, eu me lembrei de vários versículos, né? Aleluia, mas aí vai falando, já puxa uma outra coisa, já esqueci. Então, né, é sempre, né, bom fazer, né, toda terça-feira nós temos um estudo, né? E você que vai ouvir a live de hoje à noite, né, vai ser a santificação do corpo, da alma, do espírito. É um tema que eu gosto de abordar muito, porque, aleluia, Jesus engloba, aleluia, Jesus, tudo aquilo que nós temos que ter, né? Depois, aleluia, Jesus vai se acrescentando aos pouquinhos, aleluia, Jesus. Mas, aleluia, a nossa vida realmente é uma balança, aleluia. São 7 coisas que nós temos que ter. Deus, ele coloca o peso de um lado e o nosso peso de outro. Santificação do corpo, da alma e do espírito. Oração, jejum, vigilância, leitura da palavra. Aleluia, Jesus. Tudo isso nós temos que ter. Se está faltando alguma coisa, aleluia, essa balança, aleluia, ela já vai despencar. Então, nossa vida tem que ter um equilíbrio. E nós não temos que ser como essa igreja de Sardes, né? Nós temos, aleluia, Jesus, que ter uma vida no altar. Uma vida, aleluia, Jesus, que aquela candeia, ela tem que estar em chamas, ela tem que estar sempre ali. Você tem sempre que estar com seu azeite, buscando, orando, tem que estar sempre de reserva, estar sem força, aleluia, Jesus, para orar, já pega aquela vasilhinha, já coloca ali, né? Então, nós temos que ser o quê? Uma virgem prudente para estar ali, aleluia, Jesus, com esse azeite de reserva. Eu quero contar um testemunho do azeite. Ele é antigo, né? O meu filho Gabriel tem 19 anos, né? E quando ele tinha 1 ano e 7 meses, ele mamava no peito. E eu tirei ele do peito, né? E o leite empedrou. Do lado direito, eu sentia o tamanho do caroço de manga. Já estava querendo me dar febre. E eu conversando com a irmã falou assim, olha, a irmã vai ter que ir no médico, porque não pega anestesia. E o médico vai cortar no cru. E eu já estava preocupada, porque já era 6 dias, né? E já estava querendo pegar o do esquerdo também. Eu já estava sentindo febre já, né? E eu tinha aquele vidrinho de azeite que naquela época dava na igreja. E o meu esposo sempre trabalhou à noite, né? E eu passei aquele azeite, né? E pedi ao Senhor que viesse colocar aquele leite para fora. E era por volta de 1h da manhã, orei, fiz a oração, passei o azeite, né? E por volta de 1h da manhã eu me assustei com a cama toda molhada. O leite do seio esquerdo saiu todo. Aí eu comecei a chorar e rir de alegria, né? Só que quando eu olhei pro meu filho, que eu peguei ele estava ardendo em febre. E ali eu não tinha nada de remédio. Naquela época eu não tinha telefone. E eu falei, eu não vou chamar meu esposo no trabalho, porque ele trabalha perto, né? E também não vou na casa de ninguém, bater na porta de ninguém, porque eu já tinha recebido esse milagre do leite ter saído. E ele deveria estar com uns 38, 39 graus de febre. Ele estava muito quente, eu estava sentindo o calor da febre dele. Ele estava com 1 ano e 7 meses. E ali eu passei o azeite no peito dele. Irmão, foi só o tempo de eu me ajoelhar no pé da cama. Quando eu coloquei a mão no peito dele, ele já estava com a temperatura normal. Aí eu comecei a rir, a chorar, a glorificar. Mas ainda faltava o seio esquerdo. E ali eu troquei o lençol da cama, né? E fui ungir de novo, orei e fui dormir. Quando eu acordei 7h da manhã, acordei com a cama toda cheia de leite de novo. E foi um grande milagre, né? Ele já está com 19 anos, né? E eu já estava já me dando febre, né? Já estava já tamanho eu sentia um caroço tamanho de manga já empedrado. Foi um milagre através do azeite que eu recebi, né? E assim, eu tenho muitas bênçãos para contar, né? E inclusive eu quero falar também do copo de água, né? Da oração, que eu não conseguia jejuar muito tempo. Eu jejuava 2 horas, 3 horas, e eu sentia muita ansiedade
ansiedade, porque a fome não é tanta, a fome a gente aguenta, né? Depois do copo da água, eu consegui jejuar por mais tempo. E estou conseguindo jejuar pela misericórdia do Senhor. Estou conseguindo jejuar. Estou conseguindo elevar o jejum até mais tarde. Né? E a ansiedade foi embora. Só fica a fome mesmo. Depois do copo da água. É verdade, amada igreja. A dificuldade que eu tenho também é muita sede. Eu sinto muita sede. Então, clamo o Senhor para ter misericórdia. Amém, amada igreja? Vamos orar, amada igreja, aleluia, Jesus, nesta tarde. Irmã Maria das Graças, eu não entendi qual foi o comentário da irmã. Porém, eu vou tirar a dúvida da irmã Gabriela Ribeiro, onde a irmã Gabriela Ribeiro colocou assim: Pai do Senhor Jesus, tem como a pessoa que está morta espiritual reviver espiritualmente? Vou responder essa tua pergunta. Amém, irmã? Só espera rapidinho que eu estou procurando aqui. Livro de Daniel. Vou responder a irmã dentro do livro de Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 10. Amém? Eu não estou com a Bíblia que eu costumo usar aqui em mãos agora, né? Eu estou com uma Bíblia mais atual, mas eu vou falar de acordo com a tradução da minha Bíblia que eu deixei em casa, que eu vi com uma Bíblia um pouco mais atual. Vou falar de acordo com a tradução da minha Bíblia que está em casa. Daniel 12, versículo 10, vem dizendo assim: as vestes de muitas serão purificadas e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Aqui é falando sobre os últimos tempos, sobre a palavra que está selada. Lá em Daniel 12, vem dizendo sobre os últimos tempos. Então, aquelas pessoas que estão mortas espiritualmente, aquelas pessoas que saíram do primeiro amor, que se apostataram da fé, ainda é possível reviver espiritualmente, porque no fim dos tempos, Deus há de embranquecer as vestes de muitos. Então, não é porque a pessoa está morta que nós devemos virar o rosto para aquela pessoa. Ou também não é porque aquela pessoa está no pecado que nós devemos virar o rosto. Porque Deus, ele pode sim, ele tem poder para purificar as vestes. E a palavra do Senhor ainda vem dizendo que enquanto há vida, há esperança. Só não é possível ter mudança espiritual depois que a pessoa morre fisicamente. Mas se está morto espiritualmente, ainda é possível reviver. Quer ver só um exemplo, irmã Gabriela Ribeiro? Quando a irmã estava no mundo, a irmã estava morta espiritualmente. Mas Deus te reviveu. Por que Ele te reviveu? Porque te trouxe para os caminhos do Senhor. Quando eu estava desviado, eu estava morto espiritualmente. Mas quando Deus veio de encontro à minha vida, que eu abri o meu coração para Ele e Ele fez morada dentro de mim, eu reavivei espiritualmente. Por quê? Porque fisicamente eu ainda estava em vida. Quer acrescentar algo? Eu lembrei, né, como ele estava falando aqui, né, exatamente abordando isso aí, é que Jesus, amada igreja, aleluia, Jesus, né, aqui no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 17, diz assim, ó: e Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Né? Jesus veio justamente para essas pessoas que estão necessitando. Essas pessoas, amada igreja, quando você estava lá no mundo, você estava morto. Eu estava morto, Davi estava morto. Todos nós estávamos mortos, porque Deus nos devolveu a vida quando nós viemos para a presença dele. Né? É assim que funciona, né? Você estava morto, mas você reviveu, né? Você se batizou, então aquele velho homem, aquela velha mulher foi embora. Então Jesus veio justamente para essas pessoas que precisam, que necessitam, né? Aleluia, Jesus, como ele fala aqui, os médicos, os sãos não necessitam de médico, mas é justamente aquela pessoa que está doente, aquela pessoa que está ferida, aquela pessoa que está fraca, aquela pessoa, Jesus, que está precisando de uma palavra, aquela pessoa, Jesus, que está oprimida, aquela pessoa, aleluia, Jesus, que está, aleluia, Jesus, numa causa, aleluia, que somente Deus, aleluia, pode salvar, resgatar, né? Existe um demônio, aleluia, da depressão que ele trabalha no silêncio. Aquela pessoa está sorrindo ali por fora, mas por dentro, aleluia, Jesus, ela está pela misericórdia de Deus, a sua alma está clamando por socorro. Então, só Jesus, aleluia, Jesus, para que venha mostrar, aleluia, o coração daquela pessoa. Então, né, esse versículo se encaixa perfeitamente, aleluia, nessa pergunta no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 17. Amém, amada igreja? A irmã Bíblia perguntou:
Irmão, como identificar a voz do Senhor e a voz da nossa mente quando o Senhor está falando conosco? Irmã, viva, serva por misericórdia. Não, na pregação eu falei sobre ouvir a voz. Na pregação eu falei que sobre ouvir a voz de Deus, sobre a vestimenta, naquela parte que eu falei assim, quando a pessoa está usando short, a pessoa sente aquela dúvida, será que eu devo usar ou não devo usar? É o Espírito Santo de Deus falando. Então, irmã, tem várias formas de ouvir a voz do Senhor, mas eu vou num versículo muito específico, que diz assim, vou ser rápido para não fugir muito do tema, né? Que aqui está quase fugindo do tema, só não fugiu porque o Espírito Santo de Deus falou sobre isso na pregação, né? Tem uma palavra de Deus que diz assim, a ovelha conhece a voz do bom pastor, porque o pastor conhece a ovelha. Como saber se você está ouvindo a voz de Deus? É bem claro, igreja. Vou falar para vocês a mesma coisa que o meu pastor falou para mim uma vez. Olha, é simples. Você tem orado? Tem jejuado? Tem lido a palavra? Não está em pecado? Se você não está em pecado, quem está falando contigo é Deus. Por quê? Porque a boa ovelha conhece o bom pastor. E para ser uma boa ovelha, tem que ser obediente, porque a ovelha é obediente. E o pastor conhece a tua ovelha. Uma outra questão também interessante é que a palavra do Senhor diz, né, que até me pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quer começar a ouvir a voz de Deus? Comece a ler a palavra. Ah, irmão, mas eu estou numa dúvida. Eu estou pedindo a Deus uma confirmação. Busque na palavra. Sabe por quê? A palavra de Deus diz, pedis, se vos dá. A palavra de Deus também diz, aquele que me pede, eu dou. Então começa a pedir a Deus dentro da palavra, Senhor, realmente isso é errado? Mostre-me dentro da tua palavra. Tu vai abrir a palavra e Deus vai te mostrar dentro da palavra. Porque a palavra é a voz de Deus. E sabe o mais interessante? Que a palavra de Deus diz assim, ó, se nós abrirmos querendo a resposta na palavra, a palavra de Deus vem dizendo o seguinte, vem dizendo assim, ó, aleluia, vem dizendo assim, ó, não é necessário o homem te ensinar, porque o Espírito de Deus te ensina. E como o Espírito de Deus vai te ensinar? Através da palavra. Senhor, tira a minha dúvida através da tua palavra. Outra forma de ouvir a voz de Deus é ouvir a mensagem que está sendo pregada. Através que nós estamos ouvindo a mensagem que está sendo pregada, nós também estamos ouvindo a voz de Deus. Já aconteceu com vocês da pregação, aquela pregação que parece que está falando só com você? Aquela pregação que você fala assim, nossa, essa pregação é para mim? É porque naquele momento você está ouvindo a voz de Deus. A primeira maneira é através, né, da palavra. A segunda, através da pregação. A terceira maneira, através do louvor. Não tem aquele louvor que fala tremendamente conosco, a gente passou aquela situação difícil no dia de hoje, nós chegamos no culto, é louvado um louvor que fala conosco. Gente, eu passei por isso hoje, ou eu passei por isso em algum momento da minha vida. Aquele louvor, naquele momento, está sendo a voz do Senhor. Então tem várias formas de ouvir a voz de Deus. Basta você começar a buscar qual é a forma que você quer iniciar em ouvir. Por quê? Porque para conhecer a voz do bom pastor é necessário ter um começo. Poxa, mas como que eu sei quando Deus está falando diretamente comigo? Exatamente isso. Será que para Deus falar diretamente contigo, você fez outras coisas para vir a conhecer a voz do Senhor? Exatamente, irmã Márcia Santos, é como subir de nível espiritual. Para eu ouvir a voz de Deus claramente falar no meu ouvido, ou falar no meu coração, primeiro é necessário eu subir degrau por degrau. Poxa, se eu não estou ouvindo a voz de Deus através da palavra, através da Bíblia, como que eu vou ouvir a voz de Deus no meu ouvido? Poxa, se eu não estou ouvindo a voz de Deus através da pregação, como que eu vou ouvir a voz de Deus no meu coração? Poxa, se eu não estou ouvindo a voz de Deus no louvor, como que eu vou ouvir a voz de Deus de outras maneiras? Então, primeiro é necessário nós buscarmos uma forma de começar a ouvir a voz de Deus. Quem sabe hoje você vai buscar ouvir a voz de Deus no louvor. Ou então vai começar a buscar ouvir a voz de Deus através da Bíblia. Ou vai começar a buscar a ouvir a voz de Deus através de uma pregação. Cada um vai buscar ouvir a voz de Deus de uma forma diferente. Tem também ouvir a voz de Deus através de um testemunho.
Talvez você comece a ouvir a voz de Deus no testemunho, até conseguir ter a intimidade com Deus para ouvir Ele falar no teu ouvido, ou ouvir Ele falar no seu coração. É assim que nós fazemos para ouvir a voz do Senhor. Você quer acrescentar? Apocalipse 19, versículo 6, amada igreja. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e com uma voz de muitas águas, e com a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Aqui, aleluia, amada igreja, aleluia. Deus, ele fala, aleluia, o apóstolo, aleluia, João, fala bem claramente como que ele ouviu a voz de Deus, né? Naquele exato momento, pessoas ouvem, aleluia, a voz de Deus com uma grande autoridade. Quando, aleluia, Jesus, o Senhor me entrega uma revelação, né? Por exemplo, já aconteceu de eu estar dentro de um culto do lar. Aquela pessoa pisou, aleluia, Jesus, dentro daquela casa. Aquela pessoa não ouviu aquela pregação, mas ela pisou. Quando ela pisou, o Senhor falou com uma grande autoridade. Eu fiquei com um temor muito grande no meu coração, né? Falou, aleluia, Jesus, ou é vida ou é morte. Dá um ultimato, eu tô te dando ultimato, é vida ou é morte. Eu falei, a minha voz estourou lá, o Senhor estourou comigo, eu também estourei lá. Então foi uma voz, sabe, com um grande trovão, com uma grande autoridade. E realmente, aleluia, aquele jovem, né, se reconciliou e 3 dias depois Deus levou ele, né? Mas ele escolheu a vida, né? Deus falou por parábola, né? Algo lindo, né? Deus falou, é vida ou morte. Ele escolheu a vida, mas era a vida eterna, né? Não a vida terrena. Então, amada igreja, muitas das vezes Deus fala ao coração. Como é que você vai identificar como o Senhor está falando do coração? Né? Muitas das vezes o teu coração começa a esquentar. Né? Você está no lugar, aí vem aquele negócio, aí sabe assim, vem uma memória tua, não é a tua memória. O Senhor está falando aqui no teu coração, está te trazendo uma memória lá, quando não traz um versículo, né, de uma palavra, não é teu, amada igreja, é do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aquela voz é do Espírito Santo. Essa é a voz do coração. Né? O teu coração começa a esquentar, vem aquele negócio bem, sabe assim, bem, começa a esquentar e falar, e o Senhor traz à memória alguma coisa. Ou olha de uma coisa do teu passado, ou um versículo, algo que tu precisa. Olha só, como o Senhor também, ele nos toca, né? Que você sente a voz pelo toque do Espírito Santo. Muitas das vezes você está no lugar, né? E você sente que você tem que sair daquele lugar, né? O Senhor está te falando, sai desse lugar. Muitas das vezes tu sai daquele lugar quando pensou que não, tu recebeu um livramento. Só notícia, meu Deus, assaltaram, que aconteceu um acidente aqui. O Senhor estava te incomodando. Essa também é uma forma de o Senhor também falar pelo toque, né? O Senhor está falando, sai daqui, né? E tu sente que tem que sair daqui, então você tem que sair, né, amada igreja? Eu já tive muitas dúvidas logo no início, aleluia, de como, aleluia, ouvir a voz de Deus no ouvido, na mente, no coração. Deus se revela de várias maneiras, como ele fez planado pelo irmão Davi, né? Mas de todas elas nós temos que, aleluia, saber discernir por causa do espírito do engano. Já aconteceu de sair uma língua que não veio de Deus na minha boca, uma língua estranha, aleluia, como eu comecei a falar, eu parei opa, isso aqui não está vindo de Deus, não. Então nós temos que ter esse discernimento pelo Espírito Santo de Deus, de, aleluia, saber o que está vindo na nossa boca. Ali, aleluia, já veio uma madrugada e eu parei, aleluia, exatamente porque Deus permite, para que nós venhamos adquirir experiência e nós não venhamos ser enganados. Eu sempre oro, Senhor, aleluia, não me deixe ser enganado. Senhor, coloca uma capa de discernimento. Há tanto engano, amada igreja. Se nós não vigiarmos, eu vou acabar passando uma revelação da carne, uma revelação da minha. Meu Deus, eu sei a vida da irmã todinha, eu vou acabar falando a vida dela, porque ela já me contou, né? E não está vindo de Deus. Então nós temos que ter uma vigilância muito grande. Então há várias formas de nós ouvirmos a voz de Deus, né? E uma delas era dessa maneira, né? Aqui é verdade, irmã Letícia. Ela falou assim: se lembrei na pregação sobre a igreja de Sardes, que não guardava o que eu via. Muitas das vezes nós deixamos a voz de Deus escapar porque nós não estamos guardando aquilo que está sendo falado. Aí, lá em Salmos 119, Davi fala uma coisa muito interessante. Guardei a palavra do Senhor na tábua do meu coração para que eu não venha pecar contra ti. É só nós guardarmos a palavra. Aí aqui a irmã Maria José, só para testificar os irmãos, ela falou assim, ó, às vezes quando estou lendo a palavra, tem capítulo e versículo que eu choro feito criança. E eu não entendo por que eu choro, porque eu não entendo a palavra do Senhor. Aqui a irmã Maria, Deus, sobre esses capítulos que a irmã está lendo, está chorando, Deus ele tem falado com o teu espírito. Deus tem falado com o teu espírito. Por que a sua carne começa a chorar? Porque o teu espírito, ele tem testificado daquela palavra. Quando for assim da irmã ler e não entender, a irmã volte e ler de novo, até entender o que está sendo lido. Tem momentos que eu leio aqui a palavra do Senhor, que eu começo a chorar.
Tem momento que eu leio a palavra do Senhor que eu começo a falar em língua. Tem momento que eu leio a palavra do Senhor que o meu corpo começa a aquecer. Uma das formas de Deus também falar conosco é quando o corpo começa a esquentar. Que nem hoje aconteceu, né? Eu fiz aquela pergunta, o meu corpo começou a esquentar. Jesus, o que o Senhor quer falar comigo através do meu corpo esquentar? Mas eu fiquei ali esperando Deus me dar o entendimento do porquê meu corpo esquentou. E depois, através da nossa conversa, eu entendi o porquê que meu corpo esquentou. Uma outra forma de Deus falar conosco, né, que nós temos, que já ouviram falar, né, sobre 7 sentidos. Nós temos 7 sentidos. E Deus utiliza desses 7 sentidos para falar conosco. Né? Outra forma de Deus falar conosco é arrepio, calafrio. Aquele calafrio ruim de medo. Então, quando a gente está tendo aquele calafrio, é porque tem algum perigo ali. Se nós estamos sentindo calafrio, é porque o local que nós estamos tem algum perigo. Aí nós temos que perguntar a Deus, Deus, qual é o perigo que tem neste lugar? É um perigo espiritual? É um perigo físico? Tem pessoas que passam despercebido, sendo que tem coisas que é claramente Deus falando conosco, através dos 7 sentidos. Né? Aí tem vezes que a nossa mão começa a esquentar. Aí nós não entendemos. Muitas das vezes, quando a mão esquenta, quando a mão começa a ficar quente, é porque Deus quer que você ore. Orar por alguém em posição de mão. Se a mão está esquentando, a palavra de Deus diz o quê? Ore em posição de mão, que através da oração em posição de mão, pessoas é curadas e são batizadas através do fogo do Espírito Santo. Então são formas que Deus fala, que muitas das vezes nós deixamos passar despercebido. Né? Eu não ia abrir aqui no tema de jeitos que Deus fala, né? Eu ia deixar os irmãos ir buscando, né? Que nem eu falei, buscar através do louvor, da palavra. Mas como Deus tocou no irmão André para falar algumas formas de Deus que Deus fala, eu resolvi também pontuar em algumas formas, porque eu tenho certeza que tem irmão aqui, tem irmão e irmãs aqui, que Deus já tem falado dessas formas, dessas maneiras, mas não estava entendendo, né? Eu tenho fé. Eu tenho experiências, né? No início da minha prova, né? Eu sentia muita angústia. Às vezes eu ia para a igreja angustiada, passava o dia inteiro, assim, para chegar a hora de ir para a igreja. E quando eu chegava na igreja, teve uma vez que na oração das 6 horas, das 18 horas, né? Do Ministério de Oração, eu dobrei o meu joelho e Deus falou através da oração, do Ministério de Oração. Aquela oração parece que, assim, foi o Espírito Santo, Deus tomou a boca daquela pessoa que estava orando e aquela oração era só para mim. E ali o culto, sabe, parece até que eu não prestava mais atenção no culto, que aquela primeira oração foi toda para mim. Aí eu vim embora aliviada. A outra vez, eu estava muito angustiada também, precisando de uma resposta de Deus. E Deus falou comigo somente através do louvor, de um louvor. Tudo que eu precisava ouvir, aquele louvor falou comigo. E a outra vez foi através de uma pregação. Parecia que aquela pregação era só para mim, né? E os irmãos que buscam a resposta através da palavra, né? O meu conselho é não desistir, porque às vezes o Senhor não fala na primeira vez que a gente abre a palavra, mas tem que insistir, né? Às vezes o Senhor não fala hoje, não fala amanhã, mas às vezes tem que insistir, né? Porque às vezes a pessoa abre a palavra hoje, Deus não falou nada comigo, fecha a Bíblia e não abre mais. E quer que Deus fale ali naquela hora. E a insistência, onde fica? A perseverança, onde fica, né? Às vezes a pessoa fala assim, Deus, eu já ouvi muito isso, né? As pessoas falam assim, mas eu abro a Bíblia e eu não entendo nada. Mas porque não tem a perseverança, né? E Deus já falou, às vezes Deus fala comigo através da palavra e às vezes Deus não fala, né? Mas eu insisto, então, e às vezes o irmão falando que quando lê a Bíblia chora. E eu tô lendo o livro de Gênesis de novo, né? E assim, eu viajo nas histórias que realmente aconteceu. E eu começo a chorar, assim, de alegria, assim, de tudo que aconteceu. Eu falo assim, meu Deus, por exemplo, o que Jacó viveu, o que Isaac viveu, a história daquele poço ali, eu chorando aquele choro que vem da alma, sabe? Assim, então Deus começa a falar com a gente através da palavra também. Então é ter assim, a insistência, né? A perseverança e a nossa vida. Eu costumo dizer para o meu esposo aqui em casa que é viver um dia após o outro. Não tem que querer agora, a resposta agora, e viver aquela experiência hoje e esquecer, né? Não pode, né?
Tem que ser dia a dia com o Senhor, né? Aí vem as lutas para querer fazer desanimar, desistir, porque viver uma vida de oração, uma vida de jejum não é fácil, né? Tem que ter a perseverança ali, né? E algo que Deus me ensinou, só para completar o que a irmã estava falando sobre a leitura da Bíblia, algo que Deus me ensinou, tem situação que nós pedimos uma resposta para Deus, que nós abrimos a Bíblia e nós não entendemos o que Deus quer falar naquele capítulo. Já aconteceu isso com todo mundo aqui. Se eu quero uma resposta, abre a Bíblia naquele capítulo, a gente lê, não entende nada, lê de novo, não entende nada, lê de novo, não entende nada. Mas se eu pedir para o Senhor falar comigo nesse capítulo e eu não estou entendendo, é porque tem um mistério. Tem situação que Deus ele quer falar contigo naquele livro, mas não naquele capítulo. Aí às vezes vamos dizer, eu abri em Oséias capítulo 1, né? Abri Oséias capítulo 1. Li Oséias de cima para baixo, de trás para frente, Deus não falou nada. Aí eu vou falar assim, Deus, eu vou continuar lendo Oséias. Aí eu leio Oséias capítulo 1, Deus não fala nada. Leio Oséias capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, Deus não fala nada. Aí quando eu leio Oséias capítulo 5, Deus fala comigo. Por quê? Porque Deus queria ver exatamente o quê? A perseverança. Até onde eu ia estar disposto a receber a resposta de Deus. Olha, para eu receber a resposta de Deus, eu tive que ler o quê? 5 capítulos em um dia. Para eu receber. Então Deus queria ver o quê? A minha perseverança. Até onde você está disposto a navegar na Bíblia, a caminhar na Bíblia, para receber sua resposta. Comigo já falou comigo através das referências. Eu falei, eu não entendi o que Deus quer falar comigo. Não entendi. Li de novo, não entendi. Li de novo, não entendi. Eu vou nas referências. Aí fui nas referências e entendi o que Deus queria falar. Justamente, né? Você tem um olhar espiritual, né? Porque se você tem aquele olhar carnal só, se você focar naquele ponto onde está, né? Um olhar espiritual não, ele se expande, né? Você vai analisar tudo ao teu redor, né? Sobre mensagens emocionantes, eu quero testificar aqui, aleluia, eu acredito que todo mundo chorando nessa passagem aqui, que você, aleluia, Jesus. Paulo, amada igreja, quando você começa a ler a história de Paulo, quando, aleluia, ele começa a ter o alerta do Espírito Santo, não vai para lá, tu vai morrer, tu só vai encontrar, aleluia, esses algemas naquele lugar, tu vai encontrar morte. Todo mundo chegava com ele já chorando, não vai pela misericórdia, o Senhor usava todo mundo, não vai para lá, né? Então, aquilo parece que aquela mensagem entra no nosso coração, né? Eu me transportei para aquele lugar e começava a chorar assim, Paulo, não vai, meu irmão, não é? Então, assim, foi algo emocionante, passagem do Paulo, passagem de Pedro, tu me amas, passagem, aleluia, de Sansão, aleluia, aquela passagem que é dolorida no coração, na qual ele fala que o Espírito Santo de Deus saiu dele, ele não percebeu isso, meu Deus, que dor no coração, né? Exatamente passagem a qual, né, automaticamente quando você está lendo essa Bíblia, né, eu peço para Deus me transportar para aquele lugar, e várias vezes Deus já me fez sentir, né, exatamente, né, o sentimento, aquelas pessoas, a aflição, a dor, exatamente, né, que aquela pessoa estava sentindo, né, exatamente quando você está ligado no Espírito Santo de Deus, Deus ele faz isso conosco, amém?